Queridos, tutela de evidência, o que você tem que saber? Primeira coisa, tem que saber que a tutela de evidência, ela não tem relação com urgência. Embora seja espécie de tutela provisória, seja dada com base em probabilidade, ela é dada com base unicamente em probabilidade. Porque uma decisão antecipada ou cautelar, né, uma tutela provisória antecipada, uma tutela provisória cautelar, ela é dada com base em probabilidade, mas não apenas em probabilidade. Ela é dada principalmente com base em urgência, somada a uma probabilidade. Certo? Quando eu olho aqui para a tutela de evidência, eu tenho uma decisão provisória, ou seja, não é uma decisão dada em cognição aprofundada, não é uma decisão que o juiz vai ouvir plenamente as partes, inclusive poderá dar essa decisão em alguns casos de forma liminar, e será, portanto, uma decisão provisória, precária, em cognição sumária. Mas o fundamento dessa decisão não é a pressa, o fundamento dessa decisão é a evidência. É tão provável que se torna evidente, tá? Então, muito cuidado, porque você vai se deparar com questão, tenho certeza que você vai se deparar com uma questão perguntando: para dar tutela, para o juiz decidir por uma tutela de evidência, ele deve verificar urgência. Não! Então, na tutela de evidência, não há urgência. Não há urgência. Mudei o slide sem querer. Certo? Não há urgência. O que nós temos? Nós temos uma alta probabilidade. Então, nós temos aqui uma alta probabilidade. É tão provável que é evidente. Tal como a tutela antecipada, na tutela de evidência, eu também terei, e eu vou ter que anotar isso, uma pretensão satisfativa. Olha que interessante. Por que satisfativa? Porque eu vou pegar aquilo que me seria dado lá ao final do processo e eu vou trazer para o momento atual satisfazendo minha pretensão. Quando eu postulo em juízo, eu tenho uma pretensão, eu quero alguma coisa. O que eu quero, né, eu posso esperar o momento ou eu posso pegar lá no futuro e trazer para cá, certo? Isso é antecipar, né? Isso é antecipar satisfazendo. Na tutela de evidência eu também tenho uma pretensão antecipatória, mas não em razão da urgência, mas sim em razão da evidência que eu trago para o momento atual, satisfazendo a minha vontade. Tá bom? Beleza. Aí eu vou te dizer o seguinte, o que eu quero que você saque para matar? Eu quero que você saque para matar o seguinte, que a tutela provisória, né, de evidência, ela é cabível em 4 hipóteses, tá? Então vamos lá. Depois no final eu vou te deixar uma surpresinha, mas nós temos as hipóteses. E essas hipóteses, elas estão onde? No artigo 311 do CPC. E são quais? Vamos lá, são 4. Abuso do direito de defesa, ou manifesto protelatório. Vou ter que abreviar, tá? Olha só, se eu sou réu e vou me defender, e eu acredito realmente que eu estou sendo injustiçado, eu não fico abusando do meu direito de defesa, extrapolando. Não, eu vou ser cirúrgico, vou me defender exatamente nos termos de que preciso. Da mesma forma que se eu tenho uma defesa consistente, eu não vou ficar enrolando o processo, eu quero que ele acabe o quanto antes. Então eu trago minha defesa de forma contundente. Não ficarei, né, protelando o processo de forma manifesta, de forma intencional. Tá bom? Então, se o juiz verifica que a parte contrária está abusando do direito de defesa e está havendo propósito protelatório, claro, a partir do requerimento do autor, pode dar tutela de evidência. Pode dar tutela de evidência também quando nós tivermos ali um fato documentado, mais um precedente vinculante.
certo? Veja, o advogado, aqui é o sonho do advogado, certo? Ele vive de provar, de mostrar a existência de um fato, de uma história, e depois de requerer que algo seja decidido favoravelmente a ele, com base naquele fato, numa tese jurídica. Quando eu tenho uma prova documental, é uma prova robusta. Embora nós não tenhamos hierarquia de provas, né? A prova documental, ela é por si só robusta, porque, poxa, você vai ter que provar que aquela assinatura é falsa, que aquele documento é falso, enfim. É muito difícil disso acontecer, e geralmente o documento ele é verdade. Tanto é que muitas vezes você tem uma prova documental, você faz com que a outra parte até ela chegue ali à conclusão de que é melhor fazer um acordo contigo, né? Então tá, então, você vai ter ali um fato documentado. E um precedente vinculante. Porque veja, se eu tenho uma prova documental, eu tenho bastante segurança quanto à história. Agora eu preciso vir e defender isso juridicamente. Se eu tiver uma súmula vinculante a meu favor, por exemplo, muito difícil o juiz não dar a decisão, na verdade praticamente impossível o juiz não dar a decisão conforme aquilo que eu quero. A não ser que aquela súmula não se encaixe ao caso, que aí vai ser discutido. Tá? Mas se aquela súmula se encaixar ao caso, e eu tiver uma prova documental, o juiz, ou eu brinco com o advogado, ele vê na frente só cifra, ele só vê dinheiro, porque ele sabe que ele vai ganhar aquela ação. Os honorários dele estão garantidos, é uma questão de tempo. E, se é tão provável assim de eu vencer, por que eu vou esperar o final? A lei me permite que eu peça a antecipação desses efeitos, satisfazendo o meu direito, agora por tutela de evidência. Perfeito? Top. Nós também temos a possibilidade de uma tutela de evidência quando envolver pedido rei persecutório. Pessoal, pedido rei persecutório é muito legal porque, vamos lá, vamos supor que eu fiz um contrato de depósito por escrito, tá? E eu deixei, né? Eu deixei esse meu celular aqui contigo, tá? Você vai ficar com ele até o dia de hoje, e lá no contrato está sendo dito que amanhã você me devolve, e se você não me devolver, eu posso buscar em juízo a expedição de mandado de busca e apreensão, fixação, combinação de multa, né? Você assinou, tá tudo certo. Tá, beleza. O que acontece? Você não me devolve. Aí eu vou em juízo e formulo um pedido rei persecutório. O que é um pedido rei persecutório? Rei refere-se a coisa, persecutório de perseguição. Então eu faço um pedido de perseguição de uma coisa, perseguição no caso do celular que não foi me entregue, não obstante o contrato de depósito, não obstante as regras que foram estabelecidas nesse contrato de depósito. Então, se eu tenho um pedido rei persecutório e eu tenho, portanto, um contrato escrito, que me dá segurança. Eu tenho um pedido de expedição de mandado de busca e apreensão para buscar, apreender esse bem, mas ali há a possibilidade de eu requerer a multa em juízo, eu posso fazer tudo isso de forma em tutela de evidência. Certo? Veja, não teria pressa, eu poderia propor ação, discutir, o bem ser me entregue daqui a 2 anos. Ah, ele vai me ressarcir, mas enfim, é melhor se eu conseguir já ir atrás do bem de forma, né, por meio de uma tutela provisória. Pois bem. E ainda eu posso requerer tutela provisória, tendo um fato documentado em mãos, tal como a segunda hipótese. Só que ao contrário de eu ter um precedente vinculante aqui, eu não terei esse precedente vinculante, mas a defesa da parte contrária, ela é uma defesa inconsistente. Ela não tem a capacidade de gerar uma dúvida razoável na cabeça do juiz. O juiz olha para a parte contrária e vê assim, olha, tudo bem, você não trouxe um entendimento vinculante, mas a defesa da outra parte é uma defesa fraca, certo? Ou seja, se a defesa não opor razoavelmente. Certo? Se a defesa da parte contrária não tiver a capacidade de suscitar dúvida no juiz. Tá? Então, essas são as 4 hipóteses que nós temos de tutela de evidência. Eu brinquei com vocês que tinha uma surpresa. Por quê? Porque nós temos ainda a possibilidade de tutela de evidência na ação monitória do artigo 701. Eu cito, você dá uma lidinha, lá envolve ação monitória, quando você tem um título executivo extrajudicial que perdeu a sua eficácia, e aí você vai lá e pede uma tutela, se a parte não se defender, gera uma tutela de evidência, bem específica, mas vale a pena você dar uma lidinha lá. Top, beleza. Para eu encerrar aqui, tem mais um ponto. A tutela provisória, na verdade, mais 2. A tutela provisória, ela será apenas incidental.
Por quê? Porque não há urgência, tá? Nós temos duas hipóteses de tutela, que elas podem ser concedidas antecedentemente ou incidentalmente. A antecedente é quando eu tenho muita pressa e aí eu proponho uma ação inicial sumarizada. Como aqui eu não tenho pressa, como aqui eu não tenho urgência, não faz sentido falar em tutela de evidência antecedente, então só incidental. Esse era o primeiro ponto. O último ponto que eu quero destacar aqui com você é o seguinte: as tutelas provisórias, elas poderão ser decididas de forma liminar apenas em duas situações. Neste caso aqui e neste caso aqui. Ou seja, quando eu tenho um fato documentado e um entendimento vinculante, ou quando eu tiver um pedido repersecutório, em documento escrito, com mandado de busca e apreensão e multa. Certo? Nesses dois casos, o juiz pode dar a decisão em tutela provisória de evidência sem ouvir a parte contrária. Nos demais casos, necessariamente deverá ouvir a parte contrária. Fechou? Muito bom.